Oi, eu sou a Gabi Ometo e esse é Diário de uma Escritora, um vídeo onde eu conto minhas peripécias, meus altos, meus baixos, mais baixos do que alto de ser uma escritora. No finalzinho do último vídeo, vou deixar aqui se vocês não viram pra conferir, eu tava falando de uma viagem, então ela aconteceu. Foi algo muito bom, foi a primeira vez, eu acho, que eu dei uma grande distância de escritora. Porque mesmo quando eu saio, a cabeça ainda tá pensando nas histórias. E esse final de semana não, cara, por mais que eu tenha lido bastante, eu esqueci que eu era escritora, tá? Eu não pensei em livro, nos meus livros, nenhuma vez. E foi algo maravilhoso, algo que me energizou, eu dei uma pausa muito boa e agora eu tô voltando com força total. Entre aspas também, né? Porque eu ainda não obtive tempo e disposição pra escrever. Tô ainda em férias. Então, como eu não tenho muito pra relatar sobre a última semana que eu fiz, porque eu não fiz nada de escrita, vou falar um pouquinho sobre as minhas metas para esse mês, tá? Então vamos começar por rapidada. Faltam 11 capítulos para o final. Isso se eu não inventar de colocar mais alguma coisa ou de dividir algum capítulo. A questão é que faltam 11. Gente, eu tô assim, reta final, começando o luto já. Eu não acho que eu vou terminar esse livro nesse mês, tá? Minha escrita tá bem mais devagarzinha que o comum. Não vou ficar me forçando. A minha meta é escrever uns 7 capítulos, o que vai dar uma boa adiantada. Já tô começando a me organizar na protagonista, porque vai ser o próximo que eu vou retornar. E é isso, gente. Eu quero terminar de planejar Raptada, que faltam os últimos capítulos, escrever 7 capítulos e começar a protagonista. E agora a revisão é uma coisa mais complicada. Porque, em teoria, ela tá pronta, sabe? Eu tô orgulhosa do resultado. Ele aparentemente não tem furos que eu lembre. Provavelmente, quando Marília for ler minha história, ela vai achar um monte de furo, mas pra mim não tem. Então, em teoria, eu poderia mandar pra ela. Só que eu quero fazer um teste. Existem algumas palavras que tanto eu quanto vários escritores usam. Por exemplo, existe palavras terminadas com mente, exatamente, rapidamente, primeiramente, que em excesso ela deixa o texto pobre. Muitas vezes elas estão ali e se você excluir ela não muda nada. Existem também verbos que são muleta, que a gente usa demais, que são pensar, desejar, querer, entre outros que eu vou lembrar. E que é muito difícil se atentar a essas palavras enquanto eu tô revisando todo o texto. Então, qual é a minha ideia? Pegar e pesquisar essas palavras e ir mudando ao longo do texto. Se der certo, o meu texto vai ficar melhor. Se der errado, eu não sei o que vai acontecer, tá bom? Esse vai ser um teste meio errado, porque hoje eu vejo que eu fiz uma ordem errada. Na próxima eu faço certo, que seria a primeira revisão, onde eu adiciono capítulo, excluo capítulo, conserto o furo, tiro todos os comentários que eu coloco ao longo da escrita. Depois seria essa pesquisa, né, para tirar todas essas palavrinhas. E, por último, fazer essa segunda revisão, que seria focado mais na narrativa, na construção de frases, perceber o que está bem escrito, o que precisa mudar, qual é a ordem, palavrinhas que estão demais. Então, no próximo livro eu vou fazer isso, mas é isso, tá? Por enquanto eu quero fazer essa pesquisa. Não acho que vai demorar muito, mas também pode demorar, porque eu não sei, é estranho, porque eu não sei o que esperar. A questão é que depois que tudo acontecer, eu vou contar pra vocês como foi. Temos foco agora, eu espero que sim. Sinto muito pelos 3 minutos anteriores que vocês tiveram que não ter foco, né? Desculpa, tentei dar uma salvada, mas não deu, foi mal. Então agora vamos falar sobre a minha semana que se passou. Raptada, falta apenas 10 capítulos, gente. Eu aumentei o último que eu tava escrevendo porque ele estava ficando gigante. Os meus últimos capítulos estão ficando muito gigantes, sabe? Ele vai passar muito de 55 mil palavras. Mas não tem problema, porque ao mesmo tempo que eu vejo que a história vai ficar um pouquinho maior do que eu planejei, vai ficar um pouquinho mais cara do que eu queria, a história tá incrível, tá maravilhosa, eu estou amando. Eu sei que eu tenho que resolver todos os 300 mil comentários que eu deixei ao longo da história. Eu sei que eu vou ter que reescrever muito dela, porque eu decidi trocar o narrador no meio da história. Mas, ao mesmo tempo, fora tudo isso, a história, ela tá incrível. Ela tá muito boa. A construção está indo muito bem. A construção do casal tá indo muito bem. Gente, eu tô de 4 por eles. Eles estão sendo o meu casal preferido da vida. Assim, eu estou apaixonada por eles. Tem aquele sentimento de eu quero muito terminar a história, revisar a história, publicar a história pra vocês conhecerem meu casalzinho fofo. E ao mesmo tempo eu não quero terminar de escrever, porque eles são muito gostosos de escrever. Embora às vezes eu queira bater neles. Às vezes.
mas eles são muito gostosos de escrever. Eu tô assim, ai gente, eu amei. Foi uma decisão muito acertada parar a protagonista por um tempo e focar nessa história. Aliás, tô começando a voltar a trabalhar na protagonista, então tô pensando em fazer um videozinho, um diário, sei lá o que, tentando salvar a história, porque eu vou fazer vários cards de cenas coloridos, vou colocar na parede, então vai ser uma experiência divertida que eu quero gravar. E agora, por último, vamos falar sobre a minha experiência de lobinha, que eu tava pesquisando algumas palavras que eu uso demais, e gente, eu tenho muito problema com mente, palavras terminadas em mente, extremamente, principalmente, literalmente, primeiramente. Gente, foram mais de 250 palavras repetidas. E a maioria desnecessária. Além da reclamação de usar muito palavras terminadas com mente, tá sendo uma experiência interessante. Eu sinto que vai deixar o meu texto melhor, tá? Mas é um processo. Eu achei que seria um pouco mais rápido. Eu achei que em poucos dias eu terminaria, mas não, tá? São muitas palavras. E embora eu falei do meu vício anterior, tem palavras ali que são verbos muleta que eu usei muito mais, são frases que eu vou ter que reconstruir. E assim, é um processo, tá bom? Porque eu não tenho que olhar a palavra e apagar só porque ela é uma muleta, tá bom? Não é obrigatoriamente, se palavras terminadas com mente são ruins, elas têm que ser exterminadas do texto. Não, eu tenho que ler o contexto, me perguntar, tem peso? Isso serve com qualquer palavra, tá? Tem peso? Porque às vezes a palavra tá ali e se você apagar, ela fica até melhor, a frase. Se é esse o caso, apago, segue. Se ela precisa estar ali e tem uma palavra que vai ficar muito melhor substituída, uso. Se tem, é o caso, eu falo, olha, eu não tenho outra palavra, ela é perfeita, ela se encaixa perfeitamente, deixo. E também tem o caso de que eu olho pro texto, as palavras terminadas com mente não, mas verbos, eu olho assim pra frase, eu penso e falo, eu não sei como mudar, porque se eu trocar a frase, eu vou usar outro verbo que eu vou ter que tirar depois. E aí eu só deixo, tá? Porque é um processo, acontece de às vezes você não saber a melhor. É o início, é a primeira vez. Então vai ter coisas ali que eu vou olhar e falar, não sei fazer melhor. Não sei, então deixa assim. É melhor a muleta garantida do que um tropeço. Então, por enquanto, estamos nisso e eu espero em breve ter mais novidades. Eu já tinha planejado o que eu ia falar nesse vídeo. Eu ia me elogiar como eu estava sendo frequente, como eu estava todo santo dia revisando e escrevendo, como aquele mês maluco que eu fiz foi bom, como me mostrou que eu poderia ser capaz. Também falaria que eu estava pensando em programar algumas folgas durante o mês, tipo 2 dias para não escrever e revisar, totalmente planejado. E aí, segunda, tudo desandou. Assim, acabou as coisas. Em parte eu tenho uma boa desculpa, tá bom? Eu machuquei meu dedo, eu queimei ele bem feio. E segunda-feira tava horrível usar o mouse, digitar, e eu não conseguia. E tá tudo bem ser improdutiva com dor. Terça-feira era só preguiça mesmo, por causa que o meu curso bagunçou tudo. Mas, ao mesmo tempo que eu tava pensando, ah, tudo bem, eu tô com dor. Eu não preciso ser super produtiva. E eu também me senti culpada por não ser produtiva. Eu faltei no meu curso, eu tinha horas a mais pra passar escrevendo. Mas eu não fiz porque eu estava com dor e eu me senti culpada por não fazer. Autocobrança é uma droga. Gente, Raptada. Raptada é maravilhosa. Raptada é incrível. Raptada é a coisa mais maravilhosa que eu já escrevi na minha vida. Claro que eu falo isso ignorando todos os problemas do Gente Domingo. Eu escrevi uma cena. Gente, a cena tá maravilhosa. Ela tá incrível. Eu estou apaixonada por essa cena. Eu quero tatuar essa cena na minha pele. Não dá. Eu seria presa por atentado ao pudor. E assim, foi uma cena que me deixou aquecida e não foi coração, foi uma cena incrível. Estou apaixonada pela essa história. Eu tô ainda um pouquinho lenta nessa história. Falta bastante coisa. Eu falei que eu ia escrever 7 capítulos, mas eu acho que não deu. Porque capítulo 27 foi um pouco longo, foi um pouco desafiador, mas ele ficou incrível. É o ato mais carnal dos meus personagens, tá? É claro que se você estiver vendo isso e Raptada já saiu, talvez não seja no capítulo 28, porque eu sou ótima pra misturar capítulo, pra aumentar, pra diminuir. Pode ser outra coisa, mas... Ai, maravilhoso. O nome é Assumindo Controle e realmente é isso que ela faz. Ela assume controle. Amei, gente, amei. Faltei alguns dias na escrita. Sim, acontece. Depois do machucado no dedo, foi um pouco difícil voltar ao ritmo que eu tava, mas eu tô lutando pra voltar a essa frequência. E desde sábado eu ainda não pulei nenhum dia. Teve dias que eu escrevi pouco, tipo ontem que eu escrevi 106 palavras, sim, mas eu escrevi. Isso é importante. Agora eu vou falar do ódio do momento, que tá sendo
Lobinha. Eu não odeio a lobinha. Eu odeio o verbo ser. Gente, eu reclamei de mente, de palavras terminadas em mente. Gente, o ser, seria, são mais de 400. Eu levei uma semana pra matar tudo. Uma semana. E, assim, foi algo interessante, porque eu descobri mais 2 vícios de linguagem, que é poderia ser e deveria ser. Gente, eu usei muitas vezes, cara, muitas. Eu acho interessante que, sim, gente, teve frases que eu deixei, porque eu percebi que se eu mudasse, eu ia colocar outro verbo muleta, e aí eu ia chegar nessa frase, ia ter que mudar de novo, ia voltar pra ser, ia ficar confuso, e tava bom, então eu deixei. Tinha coisas aí que não dava pra mudar, mas teve muitas frases que eu reescrevi, e eu percebi que elas ficaram muito melhores, elas ficaram muito mais bem escritas, que me deixou meio orgulhosa, e isso me fez pensar que talvez eu não esteja fazendo algo inútil, e que no final a minha história vai ser ainda melhor, e eu tô esperando por isso, porque gente, eu não esperava, mas é bem cansativo. Eu não consegui escrever a quantidade de capítulos que eu estava planejando, mas eu escrevi um a menos, o que não é necessariamente ruim, porque faltou só um, na verdade. Estou escrevendo o 7º capítulo, hoje é dia 31. Muito boa com datas, né, gente? Não sei se eu tô na metade, se eu tô no início, mas eu tô no 7º capítulo que eu planejava escrever. Não acho que eu vou terminar esse mês, porque eu tô um pouco atarefada hoje. E é 11 horas e eu só comecei a gravar agora, então eu tô super atrasada. Então eu acho que a escrita vai acabar se ferrando por causa disso. Mas tudo bem, gente. Um capítulo só. E também é um capítulo que vai ter várias revelações. Não revelações. Rose, minha protagonista, vai perceber coisas que ela não percebeu antes. E aí vai dar treta, e eu tô adorando. Agora já a lobinha, gente, eu achei que o que eu tava fazendo, seja lá o que fosse, porque tá complicado eu dar um nome. Pesquisa de palavras? Pesquisando vícios? Não sei, eu achei que eu ia terminar bem rápido, o que não aconteceu, porque pelo amor de Deus, gente, são umas palavras que tem muita repetição, e eu já, assim, tô tentando evitar escrever no meu livro atual, o que o intuito tá ajudando, tô melhorando como escritora. Eu acho que tem algumas coisas assim que eu ainda preciso consertar nesse método. Eu gostei dele, eu acho que me fez perceber que eu tenho vários vícios de linguagem. Tô tentando acabar com eles. Dá pra perceber que tirar essas palavras muletas, substituir, faz o texto ficar melhor. Eu acho que mesmo que não tenha sido exatamente como eu planejei, super rápido, eu acho que tá compensando, porque o intuito é ser uma escritora melhor. Eu acho que depois desse mês falta ainda 4 palavras, que são as maiores, os maiores vícios. Então vai demorar um pouquinho. Mas agora eu coloquei meta, sabe? De quantas páginas eu vou revisar por dia. Porque antes eu não tava fazendo isso e foi burrice da minha parte. Porque eu sou a garotinha das metas, gente. Se não tem meta, eu não produzo. A partir do momento que eu coloco uma data e uma quantidade, algo em mim liga e eu quero fazer essa maior a quantidade pra diminuir a data, entendeu? Então eu acabo acabando mais rápido. Faz sentido isso? Só na cabeça da Gabi. E eu acho que foi esse mês. Um pouco, foi bom, sabe? Não surtei, não tive bloqueio, escrevi cenas incríveis, melhorei como escritora. No geral, foi ótimo. Agora me conta aqui embaixo como foi o seu mês, se vocês conseguiram suas metas, se vocês terminaram alguma coisa. Me conta aqui que eu vou adorar saber. Se você gostou do vídeo, deixa o gostei, se inscreve no canal, porque todo mês sai esses vídeos e já daqui a pouco vou gravar o do mês que vem. E se você gosta de saber da minha vida de escritora, vá me seguindo no Instagram, porque eu tô sempre falando o quanto que falta escrever, como que tá sendo, minhas partes favoritas, o que eu odiei, e você vai ter essa relação mais pertinho comigo. E é claro, gente, vá na Amazon comprar os meus livros já lançados. Em breve, Lobinha vai estar entre eles, gente. Não tão breve assim, porque eu tô enrolando. Então, os links vão estar aqui na descrição, e lembrando que eles estão grátis pelo Kindle Unlimited, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau!